Salve galera do xadrez, vamos continuar aqui a playlist dos 1700 até os 1900 de partidas rápidas no chess.com e vamos enfrentar agora um cara chamado Richla, não sei como pronuncia, um americano, um jogador americano de 1716 e nessa posição que a gente vai ter hoje aqui vai ser uma abertura fantasia, toda vez que eu lembro desse nome, né, abertura fantasy, eu lembro da música do Cavaleiros do Zodíaco. Quem é da antiga geração sabe como é que é a música lá do Cavaleiros do Zodíaco, Pegasus Fantasy, certo? Então, vamos aqui com E4 na posição, e o jogador faz a defesa Caro-Kann, fantasia versus Caro-Kann. Quem gosta da defesa Caro-Kann? Vai ver agora um jogador de 1700 enfrentando um outro jogador, né, uma Caro-Kann, certo? Então aqui eu simplesmente fiz um D4 na posição, o jogador fez D5, defesa Caro-Kann, e aqui a gente faz uma abertura caótica, que deixa o jogo dos jogadores que jogam de Caro-Kann de queixo caído, eles ficam muito tristes quando aparece esse tipo de posição. Só para deixar bem claro para vocês, a defesa Caro-Kann é uma defesa realmente de equilíbrio. O jogador, quando usa a defesa Caro-Kann ou a defesa francesa, eles fazem essas duas defesas para deixar o jogo de uma posição fácil de jogar para as pretas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o jogador ele não tem a intenção de vencer você. Por quê? Em alto nível, esses tipos de defesa não são muito boas para vencer. É mais posicional, para você empatar, para você... Se o outro jogador de brancas, cometer um deslize, você bagaçar. Mas não é uma posição com as peças negras favorável para você ir para cima, entende? Muita gente acha que a Caro-Kann é muito agressiva, que a francesa é muito... Não, são posições mais de posicional, onde o tabuleiro vai ficar muito posicional. Eu vou dar um exemplo aqui muito bom para vocês. Vamos supor que ele fez a Caro-Kann aqui nessa posição e eu tomasse isso daqui. Ele toma, eu jogo peão central, ele joga cavalo, eu jogo meu cavalo, ele tira o cavalo dele, eu jogo minha peça, ele joga peão, faço roque, ele joga essa posição, eu tiro o meu cavalo. Vamos supor que eu jogue aqui, ele joga aqui, eu tiro pra cá, depois ele vai fazer o roque, eu faço isso daqui. Vocês estão vendo aberturas aqui? Não tem, tá simétrico. Ó, a posição tá muito simetria, acabei engasgando aqui, tá muita simetria aqui, vocês estão vendo? É esse tipo de posição que um jogador de Caro-Kann quer fazer. Porque é muito fácil de jogar com as peças negras nessa posição. Entendeu? Não tem 1 bilhão de lances aqui pra você fazer. Subir isso aqui não tem muita referência. Não tem muita coisa, sabe? Tipo, não tem muito o que se fazer aqui nessa posição, sabe? Você vai jogar partidas assim, vai entrar, vai criar pequenos lances, é mais posicional, entendeu? As peças negras, elas estão esperando que você comete uma gafe. Que aí sim eles vão pra cima. Entendeu? Então, Caro-Kann, francesa, são defesas que já fazem esse tipo de jogo. Então, o meu conselho pra você, quando você chegar num certo nível de jogo, é o seguinte: ao invés de você deixar as peças negras confortáveis, você vai... os jogadores, né, que jogam de Caro-Kann, ao invés de você deixar confortável, e essa dica aqui é para jogadores acima de 1700 já, entendeu? Para os jogadores abaixo, eu recomendo isso daqui. Esse jogo posicional, certo? O jogador fez a Caro-Kann aqui, você vai fazer um jogo simétrico, vai meter aqui, vai proteger o centro, vai capturar peão, vai fazer essa simetria da Caro-Kann, que é muito bom. Jogadores de 1500, 1400, 1300, faça isso. Agora, você é um jogador de 1700 pra cima e você tá achando muito chato os jogadores de Caro-Kann, você tá sofrendo com os jogadores de Caro-Kann, geralmente é aquele jogo longo, chato, arrastado. Por causa disso aqui, você tá deixando o jogo na simetria, então muda isso, certo? E aí faz uma abertura que não vai ter essa simetria. E que tipo de abertura? Deixa o jogo caótico. A abertura fantasia é um bom tipo de abertura para você fazer isso. Então, aqui você vai fazer um F3 esquisitão mesmo. Um F3 todo aleatório, parecendo o gambito do rei. Todo esquisito, indo para cima mesmo. E faz aqui um central. E mantém esse centro aqui, não vai trocar esse peão aqui. E joga dessa forma. Os jogadores de Caro-Kann, eles ficam tristes quando eles veem isso, eles não gostam desse tipo de jogo, eles querem um jogo posicional, eles querem um jogo mais tranquilo para as peças negras, entendeu? Então aqui o jogador faz cavalo D7 e aqui eu faço o meu cavalo E2 na posição para proteger um possível cheque em algum momento aqui de uma dama, certo? Nessa posição, o cavalo protegendo aqui em G3 e agora o jogador faz E5 na posição, eu faço agora C3, vocês podem reparar, eu mantenho esse conflito poderoso no centro, isso aqui é uma guerra fria no centro, tá vendo? Eu mantenho esse conflito absurdo aqui no centro pra não deixar... Ixi, não tô conseguindo fazer as cruzes aqui, vai. Agora foi. Esse conflito aqui no centro, vocês estão vendo? Mantenham sempre esse conflito. É interessante. Claro, não sempre, né? Só vá trocar quando você vê que vale a pena pra você e você sente que vai ser bom a troca. Então, esse conflito é muito bom aqui.
O jogador faz cavalo F6 e agora eu faço cavalo G3. Ele simplesmente toma o meu peão de E com o peão de D e eu capturo com o meu peão de F. E olha só como a posição para. Vocês estão vendo isso aqui? Não tem mais simetria, eu tô com um centro poderosíssimo aqui na posição, eu tô com um cavalo rasante, um bispo que vai chegar, um bispo que vai sair, um roque aqui. Isso aqui é problemático demais para as peças negras, demais. É chato, olhem isso aqui. Vejam isso aqui, se vocês gostariam de estar nessa posição. Horrível, olha esse centro forte das brancas. Olha essa coluna já aberta pra branca brincar. Pra dama já chegando numa futura posição, talvez aqui, rotacionando com o cavalo pra cá, cavalo descendo, dama chegando. Muito chato, né? Muito chato, eu sei que é muito chato isso aqui. Então, nessa posição, o jogador toma, né, meu peão de D e simplesmente eu capturo, né, em D4, fazendo esse centro ainda mais poderoso. Peões colgantes. Um peão colgante é um peão que não tem o outro peão que protege ele, tá vendo? São dois peões aleatórios que se protegem sozinho. E esses dois peões, eles estão lado a lado, que é melhor ainda. Muito poderoso, muito poderoso. Isso aqui é muito opressor, é muito forte. E os jogadores de Caro-Kann odeiam isso aqui. Olha como a Caro-Kann tá bagaçada, tá totalmente complicada pro jogador agora. E olha como o centro tá fácil pra movimentar as peças, fazer o rock. E vocês vão ver como esse jogo vai ficar caótico, certo? O jogador faz bispo B4 na posição, eu solto meu cavalo C3 e ele simplesmente joga a dama dele na posição de B6, simplesmente tentando atacar. E isso aqui pro jogador de Caro-Kann é chato demais, ele não gosta desse jogo caótico. E agora eu faço um bispo F2 um bispo E2 na posição. A ideia é fazer o rock, né? E agora ele faz o pequeno rock e eu faço o meu pequeno rock. E vejam só, tenho essa diagonal perigosa, mas eu tenho que tomar cuidado. O mais rápido possível eu tenho que fazer um H1 para tirar ele dessa diagonal, o rei, certo? E temos essa coluna aberta e esse cavalo rasante entrando. Bispo também pode entrar, minha dama pode fazer alguma rotação, entrar em algum momento futuro, vai saber. Isso para as peças negras já está começando a ficar complicado. E agora ele joga um torre 8 e eu tiro meu bispo para C4 na posição. Por quê? Nesse exato momento eu poderia muito bem ter feito esse lance aqui, não tá errado, é um lance bom também. Porém, rapaziada, entendam uma coisa, eu vi um lance melhor ainda. E qual lance é? Bispo C4, por quê? A partir do momento que ele tirou essa torre daqui, ele criou um ponto fraco na posição dele. Sempre observem os pontos fracos que podem surgir. Peões, um cavalo aleatório, um bispo solto, coisas assim, que não estão protegidas. Esse peão se tornou um ponto fraco da posição. Então eu falei no C4. Quem sabe futuramente esse cavalo não saia, sei lá, de alguma forma errada, o cara não perceba, algo assim. E tem um ataque com a torre, um ataque com o bispo dando duplo aqui na posição, né? Assim, dessa forma. Eu tô meio ruim com as setas aqui, mas vai melhorar isso aqui. Então eu tô melhorando, rapaziada, tô melhorando. Certo? E agora o jogador, né, faz um cavalo E4 aqui, E5, né, todo esquisito na posição. Você até pensa, caraca, ele vai tomar agora, né? Você ganhou um cavalo grátis. Não, eu não posso tomar porque aqui tá no rasante, como eu falei, né? Eu não posso tomar, senão fica na descoberta. Então eu não posso tirar meu peão daí. Eu não posso subir e também não posso tomar o cavalo dele. Nessa posição aqui eu voltei o meu bispo, já que ele estava sendo atacado. Inclusive minha posição começou a ficar pior aqui. Eu não percebi isso e só depois que eu fui ver e analisar a partida que eu percebi. Bispo B3 parece ruim, mas não é tão bom assim. E agora ele começa a atacar a posição e as peças dele estão bem livres, estão bem fortes na posição, né? E minhas peças ainda não estão tão livres quanto a dele. Ele ficou melhor no jogo aqui em algum momento. E ele fez esse bispo muito forte aqui, um bispo G4 poderoso. Eu tirei minha dama daqui, fiz dama D2, né? E ele jogou o cavalo dele, tirou dessa posição o cavalo, fez cavalo G6, voltou o cavalo. E agora, finalmente, eu fiz o H1, rei H1, tirei ele desse rasante. E simplesmente o jogador, ó, como as peças do jogador tá muito boa. Esse jogador americano tá jogando demais. Ele fez torre D8 aqui maravilhosamente. Olha como as peças deles estão, assim, closemente lindo, velho. Tá maravilhoso essa posição aqui pra ele. Isso aqui é lindo, rapaziada. Eu admiro o jogador de 1700 que tá seguindo as regras do xadrez, assim, com maestria. E eu parabenizo de verdade. O jogador jogou muito bem. E aqui ele tá seguindo realmente a cartilha da abertura, né? Que é você desenvolver ao máximo as suas peças e tentar criar as táticas, surgir as táticas no tabuleiro. Isso que o jogador de peças negras está fazendo é elegante, rapaziada. A palavra certa é elegante. Ele tá fazendo o básico do xadrez com perfeição, certo? Então aqui eu simplesmente vi o ataque, vi os ataques, comecei a tentar dar um jeito de controlar a partida e fiz um D5 aqui subindo o peão e vamos pro ataque. E aqui ele comete um deslize básico, né? Esse bispo dele tava bom aqui, não precisava trocar esse bispo por cavalo. E ele simplesmente tomou meu cavalo de C3 e eu capturei, né, com o peão de C. Por que que não com a dama aqui nessa posição? Aqui eu senti que era melhor o peão de B,
porque eu poderia talvez apoiar o centro, né? Essa era a minha ideia. Então fui com o peão de B aqui na posição. O peão de B, capturei a peça e ele simplesmente tomou o meu peão lá de D5, né? E eu fui com o meu peão de D5 na posição, né? Capturei de volta. E aqui não tem como ele tomar, né? Porque meu bispo protege e minha dama também protege. Não tem como ele entrar na posição. E agora vocês entendem por que eu fiz o peão de B? Pra apoiar o meu peão que ficaria passado. Olha isso. Olha só. Quando ele tomou aqui, eu já tinha ideia base só de olhar. Não precisei nem fazer muito cálculo aqui. Levei o que? Uns 20 segundos. Isso aqui não tem muito a ver com tática. Tem mais a ver com estratégia de xadrez. Entendeu? Aqui eu não fui com a dama porque eu já tinha a ideia total. Não tem a ver com ele capturar peão ou não. Eu já tinha a ideia que esse peão em algum momento poderia apoiar o meu peão isolado. Entendeu? Essa era a ideia base aqui, né? Por isso que eu vim com o peão. Então já pensando lá na frente. Entende? Aqui na posição ele joga cavalo em H4. E começa a tentar fazer algum contra-jogo. E eu jogo meu peão C4 para apoiar o meu peão de D5. Certo? Agora ele joga no desespero, tá vindo pro ataque, tá tentando de todas as formas aqui, tá vendo que tá ficando difícil aqui a posição, com esse peão central em D5, e ele joga o cavalo dele em H5 aqui, e eu simplesmente jogo a minha torre nessa posição de E1, perdendo a partida. Aqui, por incrível que pareça aqui, eu perco a partida na hora. Cavalo toma F3, faria a derrocada aqui na hora, não teria mais o que fazer, certo? Então o cavalo dele não, cavalo F3, quer dizer, não toma nenhuma peça. Ele jogaria cavalo F3 na posição. Esse lance aqui, muito lindo esse lance aqui, certo? Por quê? Depois que eu tomo aqui, ele tomaria dando cheque aqui na posição e seria um mate. Olha que lance maravilhoso. É lindo esse lance aqui, cara. Eu poderia ter perdido essa partida. Entende? Eu não enxerguei isso aqui. Isso aqui é incrível. Como o xadrez é maravilhoso, né? Um sacrifício de cavalo em F3, dando duplo, né? Isso aqui nessa posição. E se eu tomo aqui, ele dá mate. Não tem como meu rei fugir pra cá, porque a dama dele protege a posição que o meu rei teria fuga. Não tem como eu capturar esse bispo dele, nem ao menos, sei lá, poderia colocar peças aqui, mas não ia mudar muita coisa. Cavalo entra aqui a posição, cai torre aqui embaixo. Aqui já tá tudo ruim aqui na posição, né? Por exemplo, cheque aqui, já tá entrando tudo aqui, né? Não tem muito o que fazer aqui. Tá entrando dama, então tem muitos lances aqui, mas, né, basicamente aqui já acabou o jogo pra mim, certo? Só que ele não fez esse lance, ele fez cavalo toma em G3 aqui. Eu capturo com meu peão de H, G3, ameaçando o cavalo dele. Ele recua o cavalo dele para F5 na posição. Eu jogo meu rei H2 e agora ele joga a dama dele em G6. Eu troco as torres porque eu senti que ele tava ficando um pouquinho melhor, né? Eu senti esses ataques esquisitos na ala do meu rei. E aqui ele troca, né? Ele pega lá em E8 a torre dele de volta. E eu jogo a minha dama ofertando a troca, né? A ideia é trocar, não quero mais deixar esses ataques chatos aqui, torre chegando, minha torre tá isolada aqui, era melhor trocar a dama. Ele aceitou essa troca, eu peguei, né, em G5 o meu bispo. E agora ele jogou o cavalo D4 na posição, tentando atacar as posições. E agora eu subo o meu peão, né, aquele lance, né, de o peão subindo o tabuleiro, o peão isolado subindo cada casa no tabuleiro. Ele treme o tabuleiro de xadrez, é assustador. E eu fiz meu peão E6 aqui, né, D6 aqui na posição. Ele joga agora a torre, né, tentando atacar de alguma forma. Torre E5, atacando meu bispo aqui em G5. E simplesmente eu tirei meu bispo para F4, atacando a torre. Ele deu cheque aqui na posição de H5. Eu recuo meu rei para G8, G1 quer dizer. E ele tenta dar uns ataques, ele tenta de alguma forma aqui fazer algum jogo, algum contra-jogo. Ele tá vendo que esse peão vai subir. E ele faz cavalo E2 aqui na posição. E eu simplesmente tiro meu rei para F2 aqui. E ele captura meu bispo em F4, meu peão toma o cavalo dele em F4. E agora ele joga ali atacando. E aqui a partida ela acaba, né, quando ele faz essa torre em F5, quando eu subo meu peão e não tem mais defesa aqui na posição. Não tem como ele jogar o rei para alcançar o avanço na próxima jogada. Por exemplo aqui, dama e mate em 1, certo? A torre dele não pode defender aqui, porque aqui cai a torre dele, entendeu? E vai ser promovido. Não vai ser promovido porque ele pode voltar aqui, mas, né, pô, bispo contra torre e só tem um bispo solitário, não tem o que fazer, né? Então aqui, mesmo que, sei lá, ele dê cheque aqui na posição, ele tá levando aqui um ataque direto na torre e ele não pode tomar aqui senão cai a torre de novo. E se caso ele tirar a torre na posição, dama novamente, e ele pode tirar a torre pra cá, também não pode, que senão cai a torre. E mesmo que ele tome aqui, vai voltar de novo a posição de torre versus torre bispo versus só o bispo do adversário. E a posição ela acaba, né? Então o jogador ele
sentiu a pressão nesse lance e simplesmente acaba aqui o jogo, né? Quando eu capturo a torre dele, ele viu isso e ele abandonou a partida. E essa partida até foi um pouco longa, né? O vídeo até ficou um pouco longo pra vocês aí. E simplesmente a posição ela termina aqui, né? Vou mostrar aqui o reloginho pra vocês. Deixa eu mostrar aqui. Bom, a posição termina. Cara, bom, fiz essa introdução muito longa, né? Caro-Kann, francês aí. Pra quem ficar interessado aí, futuramente eu vou fazer vídeos mais teóricos também de posições assim pra vocês terem mais ou menos uma base. E, cara, por favor, agradeço a vocês que acompanharam até esse momento aqui, fico feliz. Espero que tenha aprendido alguma coisa aqui. Tento ser o mais didático possível aqui. Tento passar o meu conhecimento que eu estudei por conta própria xadrez. Eu mesmo, milhões de jogos, milhões de partidas e tudo mais, né? A gente acaba aprendendo as coisas. E eu agradeço a você que acompanhou. Dá o seu like pra fortalecer. Agradeço aos novos inscritos também. Tamo junto aí. E vamos continuar aqui a playlist. Vamos para a próxima partida.